Você não precisa de uma bicicleta cara. Parte 3. Pessoal, eu tenho percebido que tem bastante gente chegando no canal, né, que estão pegando, sendo fisgado por algum vídeo de reflexão, sendo meio que impactado, porque na maioria das vezes elas esperam que o canal de bicicleta seja semelhante à maioria dos canais, que é fazer review de bicicleta, de peça, de acessório e de componente. O canal Duas Rodas, ele não faz esse tipo de análise, ele faz análise comportamental, análise de mercado e análise cultural. Então, se você chegou nesse vídeo ou em algum vídeo anterior e não entendeu muito bem o que o canal está querendo dizer, tente assistir outros vídeos, porque ali eu trago uma série de reflexões sobre esse tipo de coisa. É óbvio que eu preciso organizar melhor, fazer uma playlist com vários vídeos ali que fala somente sobre o Strava, vários vídeos ali que fala somente sobre o mercado, vários vídeos ali que fala somente sobre o comportamento do ciclista, mas ainda não tive tempo para isso. Então, se você ainda não conseguiu entender qual é a proposta do canal, sugiro que você assista alguns vídeos anteriores ou que permaneça com a gente para estar começando a entender um pouquinho sobre o que eu estou falando aqui. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu acabei de ler um comentário que um não inscrito, eu acho, deixou aqui no canal, e eu quero usar isso como gancho para começar esse vídeo. Ele disse o seguinte: a vida é evolução, horas. Emprego, conhecimento, casa, carro, bike, esporte e etc. Essa sua conversa aí parece uma justificativa para poder se manter no mesmo nível medíocre para sempre. Quer normalizar as pessoas serem medíocres? E deu risada. Esse tipo de comentário é típico de pessoas que entopem os seus sentidos, a sua mente, as suas emoções com aquilo que o universo coach prega. Você precisa construir patrimônio. Esse é o sentido da vida, você acumular bens materiais. Mas o dinheiro, ele é só uma moeda de troca. Você trabalha, ganha dinheiro, pega o dinheiro e troca por alguma coisa que vai fazer a manutenção da sua vida. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas utilizam o dinheiro na tentativa de estar passando uma mensagem. E que mensagem é essa? Eu sou grande, eu sou foda. E analisando o comentário dessa pessoa, parece que existe um medo intrínseco dentro dele de ser como a maioria das pessoas, como a média. Para ele se sentir bem, para ter a autoestima elevada, precisa sempre ter coisas mais caras. Ou seja, eu preciso ter um carro mais caro que a maioria, eu preciso ganhar mais do que a maioria, eu preciso ter uma bicicleta mais cara do que a maioria, eu preciso ter uma moto mais cara do que a maioria. Infelizmente, esse é o sentido da felicidade de muitas pessoas. Mas se você parar para analisar, ter uma capacidade cognitiva de análise da realidade na média, ou seja, medíocre, para esse tipo de pessoa parece não fazer muita diferença. O canal Duas Rodas não faz voto de pobreza e também não incentiva a pobreza. O canal Duas Rodas, ele promove reflexão para que o ser humano ele não seja automatizado dentro desse sistema que prega constantemente que o sentido da vida e da felicidade é você consumir. Primeiro ponto, tabela de classificação. O mercado, ele lança um produto e o classifica dentro de uma hierarquia. Normal, nada de errado nisso. Só que isso é transmitido e passado de uma forma que gera um tipo de sentimento nocivo dentro do público que a maioria das pessoas não é capaz de lidar. Imagine a tabela de classificação, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, do primeiro ao 22º, não sei quantos times tem ali. O mercado vai lá, lança um produto e você compra a sua bicicleta de entrada. E de cara você já é jogado lá para baixo
na tabela dentro dessa hierarquia. Então você se sente na zona de rebaixamento. Imagine só você se sentir mal classificado dentro de uma sociedade que é polarizada dentro de dois sentimentos: sentimento de superioridade e sentimento de inferioridade, estimulado o tempo todo em televisão, rede social e plataformas de filme. Eu confesso que não gosto de assistir novela, só que esses dias eu parei para ver e, por incrível que pareça, era o último episódio. E ali começou a passar uma reprise de tudo que aconteceu durante aquele período da novela. Existia dois personagens principais. Um era pobre e o outro era rico. E o que aconteceu no final da novela? A pessoa que era pobre era uma pessoa boa. No final da novela ficou rico. E a pessoa que era rica, mas era mal, como castigo, perdeu tudo e ficou na pobreza. Repare só como que isso é passado para um público brasileiro que não tem um ensino de educação de qualidade. Isso não entra na sua capacidade cognitiva, na sua capacidade de raciocínio, mas sim na sua capacidade irracional, mexendo com o seu sentimento e com a sua estrutura moral. Aí você pode dizer, mas quem manda as pessoas assistirem novela? Isso não passa apenas em novela, mas em filmes e em séries que você também assiste. Tudo à nossa volta está impregnado por essa noção, seja novamente pelas redes sociais, pela TV ou pelas plataformas de filme. A pessoa que tem uma bicicleta barata, um carro barato, um celular barato, ele sente a necessidade moral de estar consumindo coisas mais caras para estar subindo nessa tabela de classificação e não ser visto como pobre, porque pobre, segundo a noção capitalista, é uma pessoa que está sendo castigada por Deus por ser má. E pessoas prósperas que possuem coisas caras, uma pessoa que está sendo abençoada por Deus por ser boa. E aí a pessoa vai, gasta um dinheiro que não tem para comprar coisas caras que não precisa, só para parecer rico e próspero e passar a impressão na sociedade de que ela está sendo uma pessoa boa. E quando ela compra uma coisa cara, ela vai e coloca nas redes sociais ou fala por aí: Deus abençoou. Afinal, Deus só abençoa pessoas boas, não é mesmo? E muitas vezes as pessoas chamam aquele bem material caro de sonho. Nada contra, você pode sonhar, mas você precisa reconhecer se isso não está atrelado dentro desse contexto. Entende onde isso vai parar? Entende como esse tipo de sentimento social e cultural acaba modelando e impulsionando as pessoas? Porque riqueza e bondade são duas coisas que estão atreladas dentro do conceito capitalista. Ser pobre, ter coisas baratas, humildes, honestas, dentro dessa sociedade é reconhecido como uma punição divina. A maioria das pessoas nunca pararam para refletir isso, mas sentem isso, mesmo que irracionalmente. Segundo ponto, Hilux. O que isso tem a ver? Hilux? Vamos lá. Conversando com um amigo alguns anos atrás, ele disse que ele foi participar de um churrasco familiar com seus parentes ali, tios, primos e etc. E ele pegou uma conversa paralela entre dois irmãos ali, de aproximadamente 40 anos, um dizendo para o outro o seguinte: Sérgio, você não vai acreditar o que aconteceu. A minha filha mais velha, ela levou o namorado dela lá em casa para mim e para minha esposa conhecer, e você não vai acreditar, ele tem uma Hilux. Ele disse que olhou para o lado, viu o tio dele com um olhar orgulhoso, com brilho nos olhos, e o outro também muito feliz pela conquista da filha, e logo em seguida trocaram de assunto. Infelizmente, esse é o olhar da sociedade. Se você não tem uma Hilux, ande com quem tem, se una com quem tem. Hilux, Garmin, iPhone, Rolex, Louis Vuitton, tudo isso são credenciais dentro da sociedade que torna desnecessário todo o resto. Não importa se você é uma pessoa desonesta ou honesta, boa ou má, uma pessoa que tenha uma moral ilibada ou não, se você é safado
ou gente boa, não importa. O importante é a Hilux, o importante é as credenciais externas que fazem toda essa parte interna se tornar desnecessário dentro da sociedade. Aquilo que você tem, quanto mais caro for, mais positivamente te define. E a maioria das pessoas procuram colocar esse tipo de verniz sobre a sua própria existência, porque isso poupa muita coisa e muita explicação. Agora pense comigo, se esse rapaz tivesse chegado de Chevette, de Gol e de Corsa, uma série de perguntas e suspeitas seriam levantadas sobre a vida dessa pessoa. Onde você mora? Onde você trabalha? Quanto você ganha? Quais são as suas intenções com a minha filha? Quais são os seus planos de futuro? Ninguém quer ser visto como se fosse um foragido da lei. Ter uma coisa cara imanta a pessoa de dignidade. Como no ponto anterior, as pessoas boas, elas são prósperas e por isso aumenta a sua confiabilidade. Pessoal, já aconteceu comigo várias vezes eu chegar num pedal com pessoas que eu conheço ou desconheço, com a minha bicicleta de entrada com algumas modificações, enquanto uma pessoa com uma bicicleta intermediária ou full chegou e foi completamente tratada de modo diferente, foi melhor vista, melhor recepcionada, recebeu muito mais atenção, justamente por esse tipo de coisa que estamos falando aqui. É por isso que a maioria das pessoas, inconscientemente, elas buscam ter coisas caras, não por necessidade, mas para estar criando esse tipo de sensação nos ambientes externos. Terceiro ponto, não ser desqualificado por grupos de pedal. Um amigo pediu para um conhecido colocar ele dentro do grupo do WhatsApp onde esse conhecido pedalava, e ele começou a trocar ideia ali com o líder do grupo, né? E ele perguntou se ele podia no próximo pedal estar acompanhando esse grupo que ia fazer um trajeto ali turístico aqui dentro da cidade. E o líder do grupo perguntou para o meu amigo: qual é o valor da sua bicicleta? E ele respondeu: minha bicicleta custa X. O líder do grupo disse: meu amigo, infelizmente bicicletas que custam abaixo de Y não são bem-vindas no nosso grupo. Por incrível que pareça, isso é mais normal do que você possa imaginar. Eu conheço pessoas que possuem uma bicicleta, entraram em um grupo, foram obrigados a estar trocando de bicicleta, obrigados entre aspas, né, porque eles se sentiram obrigados, e em menos de um ano trocaram de bicicleta 3 vezes. Não por utilidade, mas sim para estar aumentando o seu status e também para estar o mais parecido possível com a maioria das bicicletas daqueles grupos. Porque uma coisa é fato, quando você entra em um grupo, existe toda uma pressão ali para que você modifique e mantenha a sua bicicleta o mais próximo do nível da maioria das bicicletas das pessoas e dos integrantes daquele grupo. E aí eles dizem que você precisa modificar isso, modificar aquilo outro, e por aí vai. E as pessoas vão lá e, pressionadas por isso, elas vão lá e gastam um dinheiro que não precisam, modificam e colocam uma tecnologia no seu equipamento que não será utilizado, simplesmente para manter uma estética e um padrão ali. E se você não é aceito pela companhia, pela pessoa que você é, sai fora desse meio. Está nítido que o personagem principal ali é a bicicleta e você é só um acessório. Ande com pessoas que valorizam pessoas e não marca de quadro, marca de relação, marca de suspensão, marca de canote, marca de capacete, marca de óculos. Sai fora disso. Todos os grupos são assim? Não. Existem raras exceções. Quarto ponto, fugir do olhar de desprezo. Sempre quando eu estou andando com a minha bicicleta Oggi HDS e passo por um pelotão de speed ou de mountain bike, eu vejo ali nos olhares certo desprezo. E algumas pessoas já deixaram em vários vídeos aqui a mesma experiência quando eu estava andando com as suas bicicletas de entrada. Certa vez eu estava andando num acostamento, tranquilo, de boa, curtindo a paisagem, quando um pelotão de MTB passou por mim e me disse: sai com essa merda da minha frente. Talvez, se essa pessoa estivesse sozinha, ela não teria essa coragem de falar. Mas quando o ser humano anda em grupo, ele fica valentão. Algumas pessoas já riram de mim e da minha bicicleta quando viram eu fazendo trilha com essa bicicleta aqui, ó, de entrada.
me disseram que essa bicicleta aqui não era para trilha. Eu olhei para os lados e disse: onde está a placa de proibição? Já parei para tomar isotônico no empório ali no caminho, coloquei a minha bicicleta na beira da árvore e as pessoas que estavam ali já tomando seus isotônicos, comendo seu pastel, viram que eu coloquei minha bicicleta ali, foram lá e retiraram, colocaram em outro lugar. Já ouvi uma mulher dizendo para sua amiga que gostaria de comprar uma bicicleta simples igual a minha para o seu filho pequeno aprender a pedalar e que depois dessa fase ela compraria uma melhor. Tudo isso na minha frente. Já passei por inúmeras coisas que eu poderia estar relatando e levei tanto essas coisas em consideração que até hoje permaneço com a mesma bicicleta, porque eu sei que essas pessoas não estão falando de mim, estão falando apenas das suas frustrações. E muitas pessoas, para não passar por esse tipo de situação, vão lá, compram bicicletas caríssimas e passam a reproduzir o mesmo tipo de comportamento com pessoas que possuem bicicletas mais simples. E o quinto e último ponto, talvez seja o mais nítido aqui da lista, é que as pessoas que mais usam bicicleta são as que têm as mais baratas e as que gastam menos. Repare para você ver as pessoas que fazem cicloturismo ou as pessoas que trabalham todos os dias. Quando você vai para o seu trabalho também você encontra aquelas pessoas indo trabalhar no trajeto pedalando. A maioria dessas pessoas possuem bicicletas simples. As pessoas que utilizam as bicicletas mais caras são aquelas que usam apenas no final de semana ou numa quarta-feira depois no trabalho. Parece que a lógica é a seguinte: use menos, gaste mais. Use mais, gaste menos. Até porque se quem utiliza a bicicleta dentro dessa rotina massiva utilizasse bicicletas e componentes mais caros, eles iriam à falência, porque está mais do que provado que quanto mais caro o componente, menor a sua vida útil. E na maioria das vezes o mais barato dura mais. Pessoal, é isso aí, vídeo finalizado. Não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo vídeo. Espero você lá. Até mais.